Olá, bem-vindo ao Notícias em Destaque desta segunda-feira, hoje, dia 10 de maio, né? Estamos começando aqui com Notícias em Destaque. Você viu esse trechinho dessa água vazando aqui, ó, isso é em uma rua de Governador Valadares. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre esse assunto, mas a gente começa repercutindo primeiro a situação da CPI da pandemia, né? Que deve ter os trabalhos retomados amanhã lá no Senado Federal. Durante a semana passada, você viu que foram ouvidos os ex-ministros da Saúde, né? A exceção do ex-ministro Eduardo Pazuello, que não compareceu, e também o atual ministro da Saúde, né? Na última quinta-feira, que foi o Marcelo Queiroga. Nesta semana, novos personagens serão ouvidos como testemunhas na CPI da pandemia, entre eles o ex-ministro da Secretaria de Comunicação, Fábio Van Garten, e o ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. A Anvisa também deve ser ouvida. O presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, deve ser ouvido amanhã, a previsão, né, de que ele seja ouvido amanhã na CPI da pandemia em Brasília. Vamos esperar então, porque na última sexta-feira, senadores cobraram da Anvisa porque não foi liberada a aquisição, a aprovação, né, da Sputnik, a vacina russa. A Anvisa já havia alegado, né, falhas na produção do imunizante no mês de abril. Um dos motivos é que um componente da vacina, né, fazia com que se distribuía pelo corpo, né, algo que não é permitido, né, pela Anvisa. Então, na sexta-feira teve uma sessão com a Anvisa no Senado. Os senadores cobraram, né, por que não houve a liberação e a aprovação da vacina, visto que foi feito um investimento nesta vacina, e a Anvisa até então justifica como falhas, né, na produção do imunizante e algumas características principais do imunizante foram rejeitadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então amanhã devem continuar os trabalhos por lá. Esses três personagens que eu citei agora há pouco devem ser ouvidos na CPI da pandemia. Agora a gente tira o vídeo aqui para colocar as fotos de hoje, que a gente vai trazer para você também os destaques aqui nas nossas fotos do dia. Vamos ver quais são os nossos destaques aqui. A gente começa primeiro com os destaques do portal de notícias Metrópolis, que é um portal de notícias lá de Brasília. Um dos primeiros assuntos aqui é o Bruno Covas, prefeito de São Paulo, né, que está lutando contra um câncer, né? Ele está novamente internado, né, e do hospital ele disse que vai manter a cabeça erguida, né? Ele já passou por uma série de procedimentos, a situação não é tranquila, é grave, né? E ele vem aí enfrentando o câncer, que é uma situação muito difícil. Nós temos aqui também, no Dia das Mães, Bolsonaro passeia de moto com apoiadores. Isso aconteceu lá em Brasília, pelas ruas de Brasília, o presidente Jair Bolsonaro dando um passeio de moto, como ele gosta de fazer, só que dessa vez com muita gente, né? Você vê aqui que está bem cheio de pessoas mesmo, né? Isso aconteceu ontem. Agora, a gente fala dessa situação na Índia. Por lá, o fungo negro, uma infecção rara, tem provocado ainda mais mortes por coronavírus. Por quê? Tem mutilado, os pacientes com coronavírus. São pacientes com imunidade baixa, são pacientes que têm diabetes, por exemplo, e essas pessoas estão tendo que ter seus órgãos, né, mutilados para conter a proliferação do coronavírus. Por quê? O coronavírus está atacando essas pessoas de forma grave, né? Com isso, essas pessoas estão, né, perdendo seus órgãos também. Eu vou trazer essa notícia aqui para explicar melhor para você o que isso significa.
É um fungo raro, ele tem mutilado os pacientes de coronavírus, a infecção chamada mucormicose. É causada pela exposição a um tipo de mofo comumente encontrado no solo, né? Que são plantas, esterco, frutas e vegetais. De acordo com os médicos da Índia, os números de pessoas com esse fungo estão aumentando. A doença afeta, né, os seios da face, o cérebro, os pulmões e pode ser também fatal em diabéticos ou indivíduos gravemente imunodeprimidos, como pacientes com câncer e AIDS. Cirurgião de olhos em Mumbai, o Dr. Akshay Nair, diz acreditar que a mucormicose, que tem uma taxa de mortalidade acima de 50%, pode ser desencadeada pelo uso de esteroides, que são tratamentos que salvam vidas para pacientes, né, graves com a Covid-19 e criticamente doentes. Então, essa é a explicação. Os pacientes que estão ingerindo, né, esse tipo de medicamento, estão passando por esse tratamento com os esteroides, estão tendo seus membros, né, afetados e com isso é indicada a mutilação para que de repente não desdobre mais ainda as doenças que as pessoas já têm. Este médico, né, que foi ouvido pela reportagem reproduzida pelo portal Metrópolis, disse que uma paciente de 25 anos, diabética, precisou ter vários tecidos removidos do corpo por conta da infecção. Inclusive, ela teve um dos olhos removidos para conseguir se salvar. Que tristeza, né? Você viu na última semana que a gente falou aqui no canal Super News, no Notícias em Destaque, sobre a situação da Índia, né? Está sendo um país agora dos mais afetados, né, com a pandemia. É um país que é rico em produção de vacina, mas também não tem estrutura suficiente para amparar seus mais de 1 milhão de habitantes. É uma população muito extensa, dividida. A Índia, assim como o Brasil, né, Rússia, China, são países que têm proporção assim, continentais, né, são muito grandes. Então, além, claro, da população muito grande. Agora, esse complicador, né, que é esse fungo negro, a infecção que gera a mutilação das pessoas que têm assim, a saúde, que já têm comorbidades, né, como diabetes, entre outras, estão tendo esses órgãos comprometidos e mutilados. Muito triste essa história. Aí, voltando no portal Metrópolis aqui, eu vou destacar para você, ontem, né, o Dia das Mães, foi um dia muito significativo, né, muita gente fazendo suas homenagens aí para as mães, né, e uma lembrança que ficou, que vai permear, né, por longo período, é a de Paulo Gustavo, né, que foi homenageado pelo marido Thales Bretas aqui. Thales homenageia Paulo Gustavo no Dia das Mães, um pai dedicado, né, um pai-mãe, né. Em uma das fotos que eu não tenho aqui, aparece aqui, ó, tem ela aqui, ó, só não aparece a criança foi tampada aqui, né, por causa para não exibir, né, a criança no portal, mas um dos filhos do Paulo Gustavo sendo amamentado, né, com a mamadeira, né, no set de gravações durante os trabalhos de Paulo Gustavo, né. E aqui, ausência avassaladora, disse Thales Bretas sobre falta que faz Paulo Gustavo. E assim foram outras diversas homenagens ao longo da última semana, né. Tata Werneck também rebateu críticas, né, e disse que vai se distanciar das redes sociais após pessoas criticarem a forma como ela foi vestida, né, à sessão de cremação do Paulo Gustavo. Ela estava de máscara e com um objeto lá para despejar, né, álcool em gel. Ela, que era uma grande amiga dele, sofreu junto com ele, também durante os piores momentos, né, ela se posiciona nas redes sociais e ela vai né, deixar ele, vai deixar muita saudade, não só para ela, como para o marido do Thales Bretas, para milhares, milhões de fãs do Brasil afora. Agora a gente traz capa do jornal O Tempo para você, né, os destaques de hoje. Vamos aqui
o que é destaque no jornal O Tempo. Antes da gente falar do esporte, que está aqui na maior parte da capa, a gente fala sobre saúde. Agravamento da Covid afeta a prevenção, descoberta e tratamento de outros problemas. Como assim? Testes e diagnósticos de HIV e sífilis despencam. É a manchete do jornal O Tempo. Segundo a matéria, a identificação de identificados por essas doenças sexualmente transmissíveis caiu até 56,7% em Belo Horizonte. No primeiro trimestre deste ano, Belo Horizonte realizou 1,5%. Perdão, tá muito difícil de ver aqui. Vamos pegar aqui. Eu tô de óculos, viu? Vamos ampliar aqui no celular para a gente ler a matéria para vocês. Ó. No primeiro trimestre desse ano, Belo Horizonte realizou 1,5% menos testes de HIV, o vírus da AIDS, e 34% menos exames de sífilis. Essa matéria aí está na página 9 do jornal O Tempo de hoje, né? Traz também aqui no jornal O Tempo a alimentação. Demanda alta faz preço do ovo subir, né? Em 47% em 6 meses. A gente está comendo muito ovo, viu? Não é só aquele pessoal que está fazendo academia, tá, né? Aquela dieta bem legal não, mas a maioria da população está comendo ovo, né? Muita gente está deixando de comer carne todo dia, está variando também, né? E isso tem feito com que o ovo também aumente o seu preço, né? O seu valor aí. E aqui a gente traz o esporte, né? Campeonato Mineiro, o América venceu o Cruzeiro e fará a final com o Atlético. Olha só, vai ser uma final entre América e Atlético. A vitória, né, sobre a Raposa por 3-1 neste domingo, né, leva o América de volta à final de um campeonato mineiro, sendo que a última vez que o time disputou esse campeonato, segundo a reportagem aqui, é em 2016. O rival do Atlético, que ainda tem jogo pela Libertadores, né, antes do Mineiro. Então, assim, tem uma complicação aí no caminho, né, porque sempre quando tem um jogo intercalado entre outros, né, isso afeta o rendimento do time. Então, vamos ver como o América vai se portar aí nessa final com o Galo, né, pelo Campeonato Mineiro. Em breve a gente traz lá os detalhes sobre essa final. Agora a gente volta lá nos vídeos para mostrar para vocês um destaque aqui de Governador Valadares, né, que... Perdão, gente, daqui a pouco eu volto na última. É até bom que ela fique por último, porque tem uma notícia muito bacana que eu quero dar para vocês e vocês vão acompanhar daqui a pouquinho, né? Essa notícia. Aqui eu vou mostrar um vazamento de água aqui em Governador Valadares que está caindo na Avenida Pascoal de Souza Lima, né? Que fica ali entre os bairros São Paulo, Santa Terezinha, nas proximidades com a Avenida JK e a Avenida Brasil. Mas só que essa água que está jorrando lá na Pascoal de Souza Lima é pouca água, viu? Não é muita água não, mas pouco com o tempo, né? Vai aumentando, isso vai provocar, né, mais desperdício, né? E está incomodando os moradores lá da Pascoal de Souza Lima, porque a água ela vem na rua acima, que provavelmente, né, segundo o mapa me mostrou aqui, é a Avenida Brasil. Avenida Brasil, que é uma avenida assim que sobe, desce, varia de um lugar para o outro, aqui em Governador Valadares. Isso só acontece com a Avenida Brasil, eu penso. Mas está acontecendo esse vazamento de água lá, tem incomodado os moradores. Nesse sábado a gente fez esse registro aqui, mostrando a água jorrando lá. No momento que a gente chegou, né, a gente foi mostrar a água. Um morador estava reclamando, né, da situação e tinha outro lavando seu carro. Só que ele mostrou, né, que essa situação não era por causa do carro que estava sendo lavado, né, porque às vezes a pessoa passa e vê aquela água jorrando ali e acha que é o carro, o veículo que está sendo lavado no local, mas não é. Aí a gente teve que subir, né, e mostrar a origem da água.
do vazamento. Eu vou mostrar aqui de novo para vocês. Olha só, aqui a água jorrando. A gente tem aqui um pocinho, né, da água aqui acumulado, e aqui ela vai descendo, né, sentido bairro. Olha outro pocinho aqui. Aí, ó, vou dar pausa aqui, porque a água não estava vindo de onde estava o caminhão aqui, que já tinha sido lavado lá na fachada dele. Estava vindo desse local aqui, ó. Tem um vazamento aqui e a água estava vindo desse local aqui, ela passa por aqui, e aqui é onde o caminhão estava, ó. Então, não tem nada a ver com o caminhão, né? Ela está vindo de antes. E aí um dos moradores, né, que também trabalha nas proximidades lá, estava bem revoltado, né, com essa situação, porque, segundo ele, tem 3 semanas que isso está acontecendo direto. O SAAI já foi chamado, já foi enviado um vídeo, até uma equipe de reportagem já teria passado pelo local, mas até o momento, né, nada foi resolvido aqui. Então, a gente espera aí que essa situação seja resolvida. Nós vamos tentar contato com a comunicação da Prefeitura de Valadares, né, responsável pela autarquia, para falar sobre esse assunto, né? Porque pode parecer pouca água? Pode parecer muito pouca água. Só que com o tempo isso vai juntando, né? E é um desperdício a mais, né? Principalmente na nossa cidade, que tem uma série de problemas em relação à água, né? Como, por exemplo, a falta de captação alternativa, desde o rompimento das barragens lá de Mariana, que afetaram a nossa qualidade da água, né? Embora hoje a água seja praticamente toda fornecida pelo SAAI novamente, né? As pessoas compram água para tomar, né? E isso aqui é um desperdício também de água, né? Então a gente mostra aí, vamos deixar aqui essa informação, esperando um posicionamento também. Nós vamos entrar em contato com o setor responsável para ver se é possível fazer alguma coisa para resolver a situação. Pronto, né? Então está feito aí o registro, mas agora a gente vai voltar a falar, né, de outros destaques. Vamos falar do tempo agora, né? A chuva e a instabilidade vão marcar a região norte, bem lá no extremo, na divisa entre o Amazonas e Roraima, e também parte do estado do Pará. Tem também previsão de chuva para o litoral da região norte do país. Chuvas também, uma faixa que vai se estender do litoral de Alagoas, passando pela Bahia, Espírito Santo, até chegar aqui no sul do Rio de Janeiro, né? No litoral do Rio de Janeiro também tem previsão de chuva. Tudo isso provocado por uma frente fria, né, que vai se estender por toda essa região. No sul do país, a frente fria pode avançar durante essa semana, principalmente no sul do Rio Grande do Sul. Frente fria, né, que provoca uma friaca por lá, né? Nas demais regiões, como Minas Gerais, pode provocar geadas, por exemplo, né? Mas não tem previsão ainda não. Isso deve ocorrer mais para frente, principalmente no inverno. Nas outras áreas que compreendem a faixa central do país, né? Aquela área mais ao centro, Distrito Federal, estados do Centro-Oeste, na região Centro-Sul também, né? Pegando um pouco de São Paulo, Minas Gerais, tem previsão de tempo aberto. Agora, a previsão do tempo para Belo Horizonte, neste início de semana, máximas de 23 graus, né? Hoje e amanhã, 26 graus com tempo aberto. Na quarta-feira, a temperatura chega a 27 graus. Em Governador Valadares, temperaturas acima já de 27 graus e podem chegar a 30 graus durante a semana, com tempo nublado. Na quinta-feira, faz 31 graus aqui em Governador Valadares, com previsão de tempo aberto. Tempo aberto e calorão, né? Para não perder o costume. Agora, vamos terminar com essa última notícia aqui. Eu vou ver se eu tenho a foto aqui para você.
Eu vou mostrar de novo aqui para vocês. Essa daqui, ó, me chamou a atenção, né? Entre os destaques aqui do jornal O Tempo, tem essa daqui, ó, da mãe de Paulo Gustavo, que disse: eu não sabia o tamanho que meu filho representava, diz a mãe de Paulo Gustavo, né? No Dia das Mães. Ela que estava aqui ao lado dele com os dois meninos, né? De Romeu e Gael, né? Filho de Paulo Gustavo. E ela ficou surpresa, né? Com o tamanho do carinho dos brasileiros pelo filho. Vou terminar, na verdade, com esta foto aqui, que é deste garotinho, o menino Henrique, de apenas 1 ano e 8 meses de idade. Ele foi o único sobrevivente, né, atingido pelos golpes de facão por aquele jovem que entrou na escola em Santa Catarina na última terça-feira, né, dia 4 de maio, golpeou as crianças e 2 funcionárias do local, né, um total de 5 pessoas morreram. O menino Henrique, de 1 ano e 8 meses, né, estava internado, se recuperava bem, né, mas olha só, gente, o rosto dessa criança, eu estou mostrando aqui porque o portal mostrou também, né, mas geralmente a gente não mostra o rosto de criança, mas foi divulgada a imagem, né, do menino Henrique, que ontem, no Dia das Mães, recebeu alta do hospital. Ele é da cidade de Saudades, né, onde ocorreu a história, né, do jovem que entrou lá agredindo todo mundo e matando as pessoas, né, e ele estava internado na cidade de Chapecó, né, e recebeu alta ontem, no Dia das Mães, né, um segundo nascimento, né, para esse menino Henrique, que sobreviveu àquele ataque monstruoso, né, que aconteceu lá em Santa Catarina, e triste, né, principalmente na véspera dos Dias das Mães, né. Mas essa é uma notícia que nos conforta um pouquinho, né? A vitória do menino Henrique pela vida, né? Ele, olha, gente, o rostinho inocente da criança, né? 1 ano e 8 meses de idade, sendo golpeado, né, por um facão e, graças a Deus, sobreviveu aí, né, nessa história toda. E com isso a gente termina aqui o Notícias em Destaque de hoje. Amanhã a gente volta trazendo para você os destaques do entretenimento. Tem novidades, viu? Principalmente durante essa semana agora. Muitas novidades para você na semana na televisão. A gente traz amanhã algumas delas, tá bom? Então a gente fica por aqui. Amanhã estaremos de volta a partir das 8h20 da manhã, 8h30, estourando 8h45 da manhã. A gente volta trazendo para você os principais acontecimentos, né, do entretenimento, e você também acompanha as outras notícias em nosso perfil, né, no Instagram, @canal Supernews. Esse vídeo daqui a pouquinho ele vai para o YouTube e a gente deseja a você uma excelente semana, a todas as mamães, né, mais uma vez lembrar um feliz Dia das Mães para vocês. Até amanhã.